A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, família Gileade, eu quero deixar para a meditação de toda a igreja, de todo o povo de Deus, você aí que estará nos assistindo no YouTube, a palavra do Senhor que diz lá em Marcos, capítulo 5, verso 24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Vou ler aqui o verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui no início, no capítulo 5 de Marcos, verso 21, fala que Jesus estava atravessando para o outro lado num barco e sempre ajuntava com ele uma grande multidão. E chegou até Jesus um dos principais da sinagoga, que o nome dele era Jairo. Ele, vendo Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. E ele rogava a Jesus para que Jesus fosse lá na casa dele, para que Jesus falasse ou tocasse na filha de Jairo, para que a menina ficasse curada. E enquanto Jesus estava indo à casa de Jairo, Jesus, no caminho, ele para. E quando Jesus para, Jesus olha para um lado, olha para o outro, Jesus pergunta assim: quem me tocou? Aí perguntou para os discípulos: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos falaram para Jesus: Jesus, mas a multidão te aperta, te oprime, e o Senhor ainda pergunta quem tocou? E ele fala: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. E a mulher que tocou em Jesus, sabendo que não podia se ocultar, porque, gente, você diante de uma multidão, e mesmo assim, a pessoa saber quem tocou, perguntar quem tocou, isso significa que Jesus sentiu que alguém tocou diferente. E ela, sabendo que Jesus tinha sentido que alguém tocou nele diferente, ela entendeu: eu não posso ficar calada. Se ele parou para perguntar quem tocou, e eu senti que eu estou curada, eu senti que alguma coisa aqui dentro aconteceu, eu não posso perder essa oportunidade. E ela vai e fala: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus falou assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Eu fico pensando que Jairo chegou primeiro. Jairo era principal da sinagoga, Jairo tinha uma posição, era um homem muito bem visto. E essa mulher era uma mulher considerada impura, era mal vista na sociedade. E Jesus atende Jairo, mas Jesus também atende essa mulher. Jesus está de caminho, indo em direção à casa de Jairo, mas ao mesmo tempo Jesus para atender essa mulher que era impura, era pobre, né? Porque ela gastou todo o seu dinheiro. Então, eu acredito que ela estava pobre, vivendo uma vida de escassez, e o Senhor não fez diferença. O Senhor não se preocupou com status, o Senhor não se preocupou com o que eles tinham, mas com quem eles eram. E eles eram pessoas cheias de fé, que confiavam no Senhor, porque Jairo
com toda a sua posição, ele se prostra e vai até diante do Senhor e fala assim: Senhor, vai na minha casa, porque só o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, lá na casa lá na minha filha. E aquela mulher que não tinha nada, que era pobre, que já estava enferma há 12 anos, a única coisa que ela tinha era fé, e ela toca em Jesus e é curada. E eu já quero deixar aqui separado para nós, dizendo que o Senhor, ele não se preocupa com o que a gente tem financeiramente, ele se preocupa com quem nós somos, o que a gente faz com a fé que a gente tem. E eu quero deixar isso bem, enfatizar isso bastante para a gente, porque às vezes a gente não sabe usar a fé que a gente tem, porque a Bíblia fala que a fé sem obra ela é morta. O que adiantaria Jairo ter fé, mas não ir até Jesus? O que adiantaria a mulher ter fé, mas continuar lá no arraial dos leprosos? O que adiantaria a mulher ter fé e ficar a par da multidão e ficar reclamando: Senhor, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me compreende? O que adiantaria? Mas não, ela foi e rompeu, ela enfrentou a multidão, porque a fé faz isso. Quando a gente exercita a nossa fé, a gente vive milagre, a gente vive as promessas, a gente vive o poder de Deus, mas para isso a gente precisa romper. Jairo rompeu a religiosidade, aquela mulher rompeu as dificuldades, e que nesse lugar, nesse dia chamado hoje, você venha romper aquilo que te faz ficar parado, estatalado. Rompa, usa a fé que você tem, coloque essa fé em ação, porque o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida, mas saia dessa inércia, desse lugar que você já está parado. Imagina aquela mulher, 12 anos, parada, esperando uma solução, fazendo o que podia fazer, indo nos médicos, e os médicos, não tem mais jeito, os médicos já assinando a sentença dela, mas ela falou: não, eu não aceito essas sentenças, eu creio que o Senhor, em quem eu tenho ouvido falar, pode realizar o milagre. Jairo, a mesma coisa. Eu creio que a sentença que deram para minha filha não vai acontecer, porque eu estou indo diante do Deus que pode realizar o milagre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que neste dia de hoje você venha romper essa multidão. Amém? Tchau, fiquem com Deus.